Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, todos e todas e todos, e enfim. Ainda tô aprendendo, gente. Essas novas, né? Sou jovem, mas não sou tão atualizada assim, não, né? Então, eu quero desejar a todos um bom encontro para nós, que todos possam se sentir bem, à vontade, acolhidos, né? Meu nome é Thaís, sou do projeto Centro de Excelência em Primeira Infância, né? Da instituição IBEAC, e estarei aqui com vocês mediando o encontro. Quero convidar a Kathleen Santos, que está aqui também presente, que vai dar continuidade aí. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Espero que todos estejam bem quentinhos aí, bem agasalhados nessa tarde aí bem fria de São Paulo. Espero que as pessoas, como a gente não vai conseguir fazer uma rodada para todo mundo se conhecer, vão colocando no chat o nome, da onde é e qual projeto faz parte, por onde veio, como ficou sabendo, né, desse encontro. Eu sou a Kathleen Santos, como a Thaís já comentou, sou mediadora, gestora e articuladora da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que fica no extremo sul de São Paulo, na região de Parelheiros. Hoje, eu e a Thaís estaremos conduzindo essa roda, né, mediando aí com alguns convidados, daqui a pouco eu vou apresentá-los, mas antes de convidá-los para esse momento, eu gostaria de chamar a Thaís para fazer uma mediação literária, como já é de costume no nosso projeto, né? Todo o processo formativo que temos, a gente inicia para dar as boas-vindas, para aconchegar e deixar essa tarde um pouco mais quentinha, se possível, com a mediação literária. Gente, só um minutinho que eu vou pegar o livro que eu deixei lá longe de mim. Tranquilo. Enquanto isso, vocês podem ir no chat mandando o nome de vocês, se apresentando, para que a gente possa conhecer um pouquinho de cada um de vocês que estão aqui hoje compartilhando essa tarde. A gente está com a formação gravando, né? Então, caso alguém tenha algum problema, depois entre em contato, converse conosco, porque depois a gente pode estar disponibilizando a gravação. Pronto, Thaís? Prontinho. Bora lá. Bom, o nome do livro é O que você faz com uma ideia? Algumas pessoas já conhecem esse livro, mas a maioria não. E é escrito por Kobe Yamada e ilustrado por Mãe Benson. Então, o que você faz com uma ideia? Deixa eu ir mais para trás. Que aí, se não tiver bom, gente, vocês me dão um toquinho, porque presencial é outra coisa, né? Para Charlie e Erwin, lembre-se sempre, uma simples ideia pode mudar tudo. Assinado Papai. De onde ela veio? Por que ela está aqui? Eu me perguntei. O que você faz com uma ideia? Um dia tive uma ideia. No começo, não pensei muito sobre ela. Parecia um pouco esquisita e fraquinha. Não soube o que fazer. Então, eu me afastei. Fingi que não era minha. Mas ela me seguiu. Eu me preocupava com o que os outros poderiam pensar. O que as pessoas diriam sobre a minha ideia? Guardei-a para mim e a escondi e não falei nada sobre ela. Tentei fingir que nada tinha mudado e que as coisas eram as mesmas de antes e de a minha ideia aparecer. Mas havia algo mágico sobre a minha ideia. Eu precisava admitir. Eu me sentia bem melhor e mais feliz quando ela estava por perto. Ela queria comer, ela queria brincar. Na verdade, ela queria um bocado de atenção.
Ela cresceu e nos tornamos amigos. Eu a mostrei para outras pessoas, mesmo temendo que elas diriam. Eu tinha medo de que as pessoas pudessem rir se vissem minha ideia. Tinha medo de que elas pensassem que era uma ideia boba. E muitas delas fizeram isso mesmo. Disseram que não era uma boa ideia, disseram que era estranha, disseram que era uma perda de tempo e que jamais se transformaria em coisa alguma. E, no começo, eu bem que acreditei nessas pessoas. Pensei até mesmo em desistir da minha ideia. Quase dei ouvido ao que me diziam. Mas, então, eu me dei conta. O que aquelas pessoas realmente sabem? Essa é a minha ideia, pensei. Ninguém a conhece tanto quanto eu. E tudo bem se ela é diferente, esquisita e talvez até um pouco maluca. Decidi protegê-la, cuidar dela. Eu a alimentei com comida boa, eu trabalhei com ela, brinquei com ela, mas, acima de tudo, dei a ela toda a minha atenção. E a minha ideia cresceu e cresceu, assim como o meu amor por ela. Construí uma casa nova, construí uma nova casa para ela, sem teto, para que ela pudesse ver as estrelas. Um lugar onde seria seguro sonhar. Eu gostava de andar por aí com a minha ideia. Ela fazia com que eu me sentisse mais vivo, como se eu pudesse fazer qualquer coisa. Ela me encorajava a pensar grande e depois maior ainda. Minha ideia dividia seus segredos comigo. Ela me mostrou como andar sobre as minhas mãos. Porque, ela dizia, é bom ter a capacidade de ver as coisas de forma diferente. Eu não podia imaginar a minha vida sem ela. Então, um dia, uma coisa incrível aconteceu. Minha ideia se transformou bem diante de meus olhos. Ela abriu suas asas, alçou o voo e sumiu na dimensão do céu. Não sei como descrever o que vi, mas ela primeiro estava aqui e, de repente, estava em toda parte. Minha ideia não era mais apenas uma parte de mim. Ela era uma parte de tudo o que existia. E assim, eu finalmente entendi o que faz com uma ideia. Você muda o mundo. Enfim, obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso, com muitas ideias a gente consegue transformar um pouquinho da nossa realidade. Muito obrigada, Thaís, pela mediação. E hoje, jogando com algoritmos, a gente vai contar com a presença da Denise String. É isso mesmo? Se eu estiver pronunciando errado, você me corrija, por favor. Ela é doutora em Ciências da Computação pela UFRGS, professora da Unifesp, coordenadora do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Tecnologia do ICT, Unifesp, em São José dos Campos.
Também contaremos com a presença da Rafaela Vilela, estudante do curso Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia, Unifesp, estagiária de marketing na empresa Cuponomia, membro do projeto de extensão Codelap, Unifesp. Yasmin Deodato, também se eu estiver pronunciando errado, você me corrija, técnica em informática pela IFSP, estudante do curso Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia Unifesp, interesse pelas áreas de programação web e bioinformática, membro do projeto de extensão Codelap Unifesp. E também com o queridíssimo Ayrton dos Santos Oliveira, estudante do curso Interdisciplinar de Ciências e Tecnologia Unifesp, membro do projeto de extensão Codelap Unifesp. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos muito a participação e a parceria com o time e equipe IBEAC, e para nós é um grande prazer estar recebendo todos vocês aqui nessa tarde. Espero que seja agradadíssima para todos e que seja muito quentinha, porque hoje o dia tá frio. E, gente, galera que vai acompanhar todo esse processo de formação aqui, lembrando que pode mandar as perguntas pelo chat, a gente vai estar acompanhando. Eu e a Thaís estaremos como responsável de toda a articulação e mediação nessa tarde. Então, pode entrar em contato conosco, tanto pelo grupo do WhatsApp, quanto também aqui pelo chat, que a gente vai dar toda a assistência. E a galera que vai estar aí compartilhando um pouquinho desse processo formativo, também, qualquer dúvida, qualquer questão, o apoio, pode chamar nós duas aqui. Lembrando que a gente também tem a disponibilidade do certificado, né, através da Unifesp. O link está disponível no grupo do WhatsApp, mas também vou incluir ele aqui no chat para ficar mais facilitar um pouquinho o processo aí para a galera que está com alguma dificuldade no grupo, e a gente vai conversando. Então, eu deixo em aberto aí para a Denise se apresentar, caso eu não tenha falado algo, e aí a gente acompanha aí também junto com a Rafaela, com a Yasmin, com a Ayrton, tá bom, gente? Obrigada. Boa tarde a todos e todas, e todes também, que nem a Thaís, estou aprendendo, né, Thaís? Estou muito contente, agradeço imensamente o convite e a parceria, né, com o IBEAC, com o coletivo, né, Vozes daqui de Parelheiros, o Gabriel, que fez também o contato, a intermediação, agradeço muitíssimo. E vou compartilhar aqui também uma pequena apresentação para a gente começar. Muito bem, eu vou iniciar então. Aí já tem... Muito bem. Bom, então vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? E a gente depois, né, no final, a gente tem isso que a gente está chamando de jogo, né? Dos mitos e verdades, então por isso que a gente colocou esse título aqui. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Eu aqui, na verdade, aqui, pulei um pouquinho, depois eu volto para aquela outra. Primeiro eu vou falar rapidamente, na verdade, a apresentação, né, a Kathleen já fez, né, só o que eu vou complementar, né, que nós estamos aqui nessa parceria, né, nós somos da Unifesp, né, que é uma universidade que a gente sempre fala, né, que é uma universidade pública, gratuita e socialmente referenciada, né, o nosso bordão. Então, para nós é muito importante essa parceria, né, essa conversa com a comunidade, né, então, mais uma vez agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente também, né, faz parte de um projeto de extensão que eu coordeno, que é o Code Lab Unifesp, né, então, através desse projeto, é que a gente tem essa parceria com
com o IBEAC, mais especificamente com o CEP, né? O Centro de Primeira Infância e de Excelência, né, em Primeira Infância, já há algum tempo. Né? A gente desenvolve software e também agradeço, né, essa parceria antiga, né, e por conta dela também a gente está aqui hoje. O nosso campus da Unifesp fica em São José dos Campos, né? Eu acabei não selecionando uma foto bacana, assim, mas pelo menos tem a foto da entrada aqui, para vocês verem onde a gente fica. Fica um pouco afastado da cidade, né? É um campo que fica meio afastado, mas é relativamente novo, acho que está fazendo uns 13 anos, né, que nós estamos lá. E a Unifesp tem vários campi, esse é apenas um deles, né, acho que 7 que nós temos, 7 ou 8. Muito bem. Então, um projeto de extensão, né, ele tem essa característica, que é essa interação com a comunidade, né? Então, vocês fiquem super à vontade aí, a comunidade é externa, né? Fora da Unifesp, né? Então, a ideia é a gente manter essa conversa, né? Também aqui temos um papel, né, formativo, né, dos nossos estudantes, né? Então, a formação extensionista é muito importante e por isso nós temos aqui 3 estudantes hoje para também fazer essa interação com vocês, né? Então, fiquem super à vontade, né? Para nós aqui é muito importante essa conversa, esse bate-papo. Bom, então a ideia é falar um pouquinho de algoritmos, né? E algo que a gente, na verdade, o roteiro antes, né? Falar um pouquinho de algoritmos, né? E essa relação com os dados, né? Hoje em dia a gente fala muito em dados, fala muito em algoritmos, então qual é a relação, qual é a importância disso, qual o impacto, né, que a gente tem hoje em dia desse uso, né, extensivo de algoritmos e esse uso extensivo de dados no nosso dia a dia, né? Na segunda parte, que é a radiografia dos algoritmos, a ideia é mostrar um algoritmo mesmo, né? Então, temos aí também uma pequena demonstração para ilustrar, né, o que é um algoritmo, alguma coisa bem simples. E no final, então, vem o joguinho, né, de mitos e verdades, tá? Que a gente vai fazer uma interação aí com vocês, tá? E depois aí o encerramento também com todo mundo, né? Bom, então, dados e algoritmos, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber, né, é que os dados, na verdade, eles são a matéria-prima dos algoritmos, né? Ou seja, os dados é aquilo que a gente vai depois processar, né, e gerar alguma informação no final, né? Então, os dados são a entrada, né? E os algoritmos, eles estão aqui no centro, né? O processamento, aquilo que a máquina está executando, né? Então, quando esses algoritmos passam a ser executados, na verdade, eles são programas de computador, né? Então, a gente transforma o algoritmo, é a ideia, né? É o passo a passo. Mas o algoritmo ele tem que ser transformado num programa de computador para ser executado, né? E, normalmente, ele nos dá uma saída. Essa saída, na maioria das vezes, é algum tipo de informação, né, gerada a partir daqueles dados de entrada, né? Então, essa seria aí a relação entre dados e algoritmos, tá? Bom, aí depois disso vem um monte de palavras, né? Palavras que a gente escuta e que né? Começa a dizer, onde estão os dados, né? Os dados ficam na nuvem. Né? Então, a gente começou o cloud, né?
A gente começou com essa ideia de nuvem, simplesmente para dizer que os dados não estão na nossa máquina, né? Estão em outras máquinas. Máquinas que são, né, normalmente de alguma empresa, de alguma corporação, ou de algum governo, não são as nossas máquinas. Então, o termo nuvem é um termo até assim, singelo e simpático, né, para um monte de computadores interligados, né, em data centers, né, que a gente chama que são enormes. Esses data centers, aí dependendo, né, do tipo de empresa e tal, eles são espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, a gente tem hoje em dia os maiores, provavelmente da Google, né, da Amazon, cujo dono esses dias, né, deu um passeio no espaço, né? Então, eu também tenho uma das maiores nuvens aí, Facebook, né? Então, seriam aí pelo menos provavelmente as 3 maiores em termos de nuvem, né? Que na verdade não é bem uma nuvem. Então, as máquinas estão na Terra, né? São todas conectadas, estão ligadas numa gigantesca tomada, né? Então, muita energia, né, que se gasta, né, nessa nuvem, certo? Então, a gente, né, tem que perceber o que é isso, né? A nuvem são máquinas, tá? Máquinas que não são as nossas, né? Então, tudo que a gente tem que está na nuvem está com alguém, né? Em confiança, tá? Depois, um outro termo que se fala muito, né? Big Data, acho que não foi nem traduzido. O Big Data no momento que você tem essa massiva quantidade de dados armazenados, né, por empresas, etc., o que se faz com esses dados, né? Então, e aí começou a se desenvolver, né, toda acho que a gente pode até chamar de indústria de processamento desses dados no sentido de extrair informações de tudo que é tipo de dentro desses dados, né? Do processamento desses dados, tá? O processamento dessa grande quantidade de dados não é uma coisa simples, né? Máquinas comuns como as nossas não têm a capacidade de fazer esse processamento, né? Então, ao mesmo tempo que a nuvem armazena uma quantidade imensa de dados, ela também tem capacidade de processar uma quantidade imensa de dados para extrair informações daqueles dados, né? Então, o Big Data, na verdade, é isso, né? A partir do momento em que as corporações, né, começaram a ter, né, o acesso à nuvem, uma nuvem de dados massivos, começam também a ter a capacidade de processar esses dados e extrair informações muito importantes. Bom, a gente tem, né, diversos benefícios com isso, né? Então, a gente observa, desde, né, o advento, né, da nuvem, a gente observa uma grande evolução, por exemplo, na ciência, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso depois também, tá? Além disso, no nosso próprio dia a dia, né? Então, o que acontece? Quando a gente não precisa armazenar os dados, né, os equipamentos que a gente usa podem ser mais leves, né? Então, a própria utilidade, né, do smartphone, por exemplo, se amplifica com isso, né? Se amplifica com o fato de que você só precisa fazer um processamento local. Eu não preciso armazenar grandes quantidades de dados, porque os dados estão na nuvem, né? E, obviamente, a conectividade, né, permite com que eu acesse esses dados facilmente, né? Então, por conta disso, o smartphone, né, e a própria tecnologia ficou mais próxima, né? O uso de tecnologia ficou mais próximo de todos, né? E a gente tem vários benefícios aí no nosso dia a dia, né? De praticidade, etc., de conectividade, né? Entre as pessoas, de acesso a algumas coisas que antes eram bem mais
mais difíceis, né? Então, a gente tem aí uma grande evolução a partir também dessa tecnologia, né? Acho que isso é inegável, tá? Aqui na questão da ciência, eu trouxe um caso bem, assim, top, né? Então, vamos falar de ciência top, né? Então, como a NSF, né, que é a National Science Foundation, eu escrevi errado aqui, que é a agência governamental americana que fomenta a ciência, né? Às vezes a gente também tem a ideia errada de que nos Estados Unidos são só empresas que investem em ciência, não é, né? Eles têm uma agência muito forte, né, que investe pesado em ciência, e aqui era simplesmente uma divulgação deles, né, que significa que aproveitando o poder da computação para combater o Covid-19, né. Então, obviamente que as ciências da saúde, né, a biologia e medicina são as principais, né, no combate ao Covid, mas né, encontram suporte na computação, certo? Nos algoritmos, né? E nessa grande capacidade de processar dados, né? Então, análise de dados, né? Aqui, algo que eu vou falar um pouquinho depois, né? Aprendizado de máquina, inteligência artificial e outros recursos de computação avançados ficaram disponíveis aos cientistas, né? Para que eles conseguissem obter, né, resultados para o avanço da compreensão da doença, né? Então, os dados e algoritmos trabalharam muito aí também, né? A própria questão do sequenciamento, né? O sequenciamento que a gente ouve falar, né? Para descobrir aí as características principais, né? Dos vírus, né? São executados em algoritmos, né? São algoritmos de sequenciamento que executam, né, essas tarefas, né? Então, nós temos realmente um grande benefícios, né, principalmente também a ciência, às vezes temos aplicações também na indústria, né, na ciência como um todo, a saúde, etc., que são trazidos aí por essa relação entre dado e algoritmo, ou seja, processamento de grandes volumes de dados. Deixa eu só comentar, né, eu não tenho a visão do site, do chat, então qualquer coisa vocês podem me interromper, viu? Thaís e Catherine, sem nenhum problema, tá? Se vocês quiserem comentar, colocar algum comentário, fiquem à vontade. Imagina, querida, só o Bruninho que comentou aqui, eu estava até escrevendo aqui para ele, que ele comentou aqui, depois precisamos mandar esse encontro para a galera do CNPq, né, que fica lá as informações do Lattes, pois acho que eles não sabem o que é nuvem nem backup, né, então acho que é isso, né, um baita de um descaso não só com os cientistas, mas com todas as pessoas que têm o seu cadastro no CNPq. É verdade, é bem observado, né, a gente está num momento sucateado, estamos sucateados, né? A ciência está sucateada, e isso acho que foi uma grande, né? Sei lá, uma gota d'água no nosso copo cheio já, né? Não estava faltando mais nada. Realmente não conseguimos entender as explicações ainda do que ocorreu, né? Porque, sei lá, tá realmente, foi bem colocado, né? Tá bem confuso isso, não sabemos o que ocorreu lá. E, bom, mas fiquem à vontade, né? Se quiserem comentar. Seguindo aqui. Bom, aí a gente chega numa outra questão, né? Que é a questão, claro, tem a questão da ciência e tal, mas tem a questão dos nossos dados, né? Então, os nossos dados colocados, né, nessas plataformas de nuvem, né, e que eventualmente a gente não sabe o que vão fazer com os dados, né. Então, o que acontece é uma grande mobilização, né, da sociedade, aí eu estou falando em diversas partes do mundo, né,
Claro, num primeiro momento ali a gente tem a China fechando tudo, né? Não querem saber, né? Fecha tudo, só aqui dentro, não queremos nada de fora, né? Pelas questões lá políticas deles. Mas nós temos também uma reação forte europeia, né? Essa questão, o que estão fazendo com nossos dados, né? Então, começaram a pensar nessas regras, né? Que quando a coisa começa, a gente ainda não tem regras, né, bem definidas. E recentemente, agora no Brasil, a gente tem, né, uma lei geral de proteção de dados. Né? Então, eu até coloquei aqui, né, um bannerzinho, né, que tem algumas características, né, que a gente pode selecionar aqui, por exemplo, aqui no canto superior direito, né, uma regra para todos, né, então você começa a ter, quando você cria uma lei, né, você começa a trabalhar com uma certa segurança jurídica, né, válida aqui em todo o território nacional. A gente tem também, né, do lado aqui esquerdo, a finalidade, a necessidade da lei, né, são quesitos do tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão. Então, a questão da transparência, né, aqui já em terceiro, a transparência do que ocorre com os dados, e o que acontece se houver vazamento, né, também a criação de uma agência, né, Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Define responsabilidades sobre os dados, né? Define exceções, as abrangências. Então, a gente passa a ter aí um arcabouço jurídico que vem para facilitar, né? Uma das coisas que nos afeta, né, é a questão do consentimento, né? Então, o cidadão ele tem que consentir, né, que a empresa use aqueles dados e para quê. Né? Então, tem que ficar bem claro, né? E aí entra a questão dos termos, né? Quando a gente começa a usar um aplicativo, etc., aqueles termos lá de uso que aparecem, e que normalmente a gente não dá bola, né? Não lê, mas que são importantes, né? Então, é ali que está, né, o que a empresa pode ou não pode fazer com os nossos dados, né? Mas essa questão é uma questão realmente bem delicada, né? E que às vezes é bem difícil para nós, como cidadãos, né, conseguirmos acompanhar o que realmente está acontecendo com os nossos dados, né? É algo que é complicado, né? Eu coloquei aqui, né, para a gente discutir aquela questão, né, que apareceu na imprensa, né, da droga raia, né? Então, de repente, a droga raia começou a cadastrar a biometria, né? Então, a biometria é a digital, né, a digital das pessoas. E, na verdade, a ideia seria facilitar na hora de conseguir os descontos, né? Você vai lá, e ao invés de dar o CPF, que a gente tem que chegar lá e dizer todo o número do CPF e ganha um desconto igual, você vai lá e coloca a biometria, já sai com desconto, né? Mas aí, o que essa reportagem, né, que é uma reportagem do Intercept Brasil, né, apurou, é que não era só uma questão de desconto, né? Que a rede usava os dados de saúde para fazer alguns negócios, né? E aí a gente observa, né? Depois, se vocês quiserem, pode facilmente encontrável, né? A reportagem na rede, é que tem alguns subterfúgios ali, né? Da empresa, né? Então, o que acontece? A resposta da empresa é o quê? Vai dar mais segurança para o cidadão, porque eles estavam se adequando, né, era adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, essa foi a resposta, né? Só que o que acontece, né, o que as empresas ainda às vezes encontram como subterfúgios, né? Ela diz assim, somente a empresa, né, usará os dados, né, isso é compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você não vai ceder os dados, a não ser que
o usuário consinta, né? Então, não, nós vamos usar. Só que aí, o que ele fala? Empresas do grupo, né? Então, aí tem um grupo. Aí, quem é o grupo, né? E o que o Intercept apurou é que no grupo, eles estavam tentando fazer negócio, alguma coisa assim, com uma empresa, se não me engano, compartilhava dados, acho que com planos de saúde, se não me engano, alguma coisa assim, né? Bom, aí não é só uma farmácia, né? Aí no grupo tem uma outra empresa interessada naqueles dados, né? Para, por exemplo, trabalhar ou vender para plano de saúde, ou, né, sei lá, fazer alguma consultoria para plano de saúde, tá? E aí você fica pensando, tá, aí eles vão saber quais os remédios você está tomando, né, e aí por aí eles podem saber que tipo de doença você tem e o que eles vão fazer com essa informação, tá? Bom, então, aí é que tá, né, a gente começa a ver onde é que vão os nossos dados, né, a gente começa a ter né, e é uma preocupação que é muito válida, né, como a gente vai conversar ainda por aqui. Então, eu só quis trazer esse caso para a gente começar já a pensar nessa questão, tá, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela serve para nos proteger, né, mas nem sempre ela vai conseguir nos proteger totalmente, né, então cabe a nós observarmos o que está sendo feito por esses dados, né. E a gente tem a ajuda aí, eventualmente, da imprensa, né, oficial para isso também, né, para divulgar esse tipo de coisa. Aqui eu trouxe um outro caso, né, de uma reportagem que saiu no meu país, que é uma cidade do futuro que está sendo construída pela Google, né, lá em Toronto. Então, é uma área lá perto do cais, um cais que eles têm lá, uma área degradada, né, e que a Google, se não me engano, ganhou uma concorrência ou algo parecido para construir lá um super, não é bem uma cidade, é um bairro, né, um bairro inteligente, tá? Bom, e aí eles querem, ou seja, tudo automatizado, né, os algoritmos trabalhando ali o tempo inteiro, né, com dados. Então, quando você coloca isso no ambiente de cidade, você começa a ter sensores, né, então sensores capturando diversos tipos de informação, né, por exemplo, as próprias informações de temperatura, de poluição, qualidade do ar, né, que entraria nisso, questão de engarrafamentos, ou né, onde estão os carros. Você começa a ter câmeras, né, câmeras para monitorar tudo, aí os prédios inteligentes que monitoram, então fica tudo altamente monitorado, né. Então, por um lado, que legal, né, normalmente isso é feito, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, tem a questão do monitoramento, que é que fala, né, os residentes desconfiam desse auto-monitoramento. Tá? E ainda tem mais uma crítica a mais ainda, né, que é essa questão, né, que é interessante, os críticos denunciam que a empresa quer dirigir uma cidade sem passar pelas urnas. Né? Então, esse monitoramento e o que vai acontecer ali vai ficar tudo a cargo da Google, né, e não do prefeito, por exemplo. Tá? Então, tem essas questões aí, né. Denise, Oi. Só te interromper para falar uns comentários aqui do chat. Beleza. O Bruninho e o Gabriel trouxeram, né? O Bruninho trouxe, tem o caso famoso do Facebook que usou os algoritmos, os dados dos usuários para influenciar as eleições e elegeu Trump nos Estados Unidos. E aí o Gabriel trouxe, até dei risada que eu lembrei, que até parece um episódio de Black Mirror, que é uma série que eu tenho até medo de assistir ela, porque, meu Deus. Concordo plenamente com você, Thaís. Já assisti vários episódios, mas eu não consigo assistir tudo, não. Eu não tenho estômago. Black Mirror é pesado, né? E tem coisas... É muito pesado porque é muito próximo, né?
Você identifica coisas do nosso dia a dia e diz, nossa, um pulinho a mais vai para isso mesmo, né? É isso que a gente aí uma coisinha a mais ali, estamos ali. Então, é realmente bem complicado. O caso do Facebook, ou da Cambridge Analytics, né? Eu acho que até coloquei aqui também num dessas extrações, mas é um caso muito complicado, né? De manipulação de eleição. Tá? Como eu coloquei aqui, depois a gente volta nele, né? Mas é bem isso, é Black Mirror, né? É uma série que está no Netflix, né? Para quem nunca assistiu, também fica aqui a recomendação. Vale a pena assistir alguns, né? Até o quanto você aguentar. Depois você vai pensando ali um ou outro. Tá? É complicado. Aqui eu achei interessante, foi uma matéria da Veja, que teve um Instituto Locomotiva, fez uma pesquisa, né? Que, na verdade, a pesquisa chegou, acho que, num ponto que o mundo inteiro também chegaria, né? Que é essa questão, né? Da conveniência, né? Versus a manipulação dos algoritmos, né? A privacidade, né? Então, a conveniência versus a privacidade, a conveniência versus a manipulação. O que acontece é que, no momento, a conveniência está ganhando, né? Ou seja, puxa vida, eu não vou ter que, por exemplo, vou ter que dirigir em São Paulo. Não dá, né? Não dá, eu vou ter que ligar o Google ou o Waze para chegar no lugar. Não tem jeito, né? Para quem já dirigiu sem isso, sabe como é que é. Você pegar aqueles mapas gigantescos em papel e ter que não tem como fazer isso mais, né? Então, conveniência, né? Como é que você vai, né? Por exemplo, hoje aqui a gente está no Google Meet, estamos aqui na conveniência, né? Esse particularmente, né? Hoje eu tinha que usar um recursinho que a gente tem na Unifesp, então é um link, a gente está usando um link da Unifesp. Então, a própria Unifesp já fez parceria com a Google, né? Os dados, nossa, meu e-mail está todo na Google, mesmo de trabalho, né? Tem o pessoal, mas tem o de trabalho. Então, assim, é muito difícil a gente não usar hoje em dia. É muito difícil, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento, né? Pelo menos para gritar, reclamar, alguma coisa, né? E tentar reverter algumas coisas, né? Então, a gente ainda está, eu acredito aqui, como o mundo inteiro, né? O brasileiro prefere não ver a manipulação. Por que prefere não ver? Porque todo mundo, hoje em dia, já sabe que tem manipulação, né? Então, isso já foi constatado, né? E divulgado, a gente sabe que tem. Mas a gente continua usando as coisas, né? Mais ou menos como todo mundo aí. Tá? Aqui está o Privacidade Hackeada, né? Que é o filme, então, que fala da Cambridge Analytica, né? Que utilizaram os dados, né? E os dados de interação das pessoas com o Facebook, né? Mesmo as curtidas, né? Aquela coisinha ali tão, né? Sem consequência, que a gente vai ali, só um clique, né? Aquele clique já diz tudo, né? Sobre a pessoa, né? Para quem não viu o filme, né? Basicamente, o que eles fizeram é pegar, né? Tiveram acesso a esses dados e a partir dos cliques das pessoas, eles sabiam quem ainda estava indeciso, né? E eram nos indecisos que eles faziam chuva de fake news, né? Para virar o voto, né? Porque aqueles assim, na verdade a gente observa, né? A nossa bolha no Facebook, né? Então, o que é essa bolha? Ele sabe, o algoritmo, ele sabe que a gente gosta pelos nossos cliques. Então, ele fica te oferecendo mais e mais coisas que você gosta, você não sair dali, para você continuar girando a telinha, né? O que eles querem é que a gente fique ali, ó, girando. Então, eles ficam oferecendo coisas semelhantes àquilo que a gente já curtiu,
né? Com isso a gente cria a nossa bolha, né? E aí, nessas aí, eles conseguiam saber quem eram os indecisos, né? Faziam essa análise de dados e faziam a chuva de fake news para essas pessoas, para elas virarem o voto para o Trump, né? Acho que outro exemplo, Denise, é quando a gente vai pesquisar qualquer coisa, né? Se você pesquisa, sei lá, receita de bolo de fubá. Aí você entra no Facebook, tem a receita do bolo de fubá. Você entra, sei lá, no Instagram, que eu quase pouco não uso, não sei se também é assim. Mas você pesquisa num lugar e vai aparecendo vários outros, assim. Essa Exatamente. semana, só rapidinho para compartilhar uma experiência, essa semana meu celular estava descarregado, aí eu pesquisei pelo celular do meu esposo o significado de uma palavra, não lembro qual era, e depois é como se reutilizar a caixa de leite, que eu queria fazer um negócio com caixa de leite. E aí, olhei no celular dele. Quando eu fui abrir no meu celular, já tinha várias coisas de caixa de leite que eu falei assim, meu Deus, gente, mas nem foi no meu celular, né, de dicas e orientações. Eu fiquei bem intrigada, assim. É intrigante, né? Porque ele, às vezes, pela localização, ele já sabe quem é o seu marido, né? Então, às vezes, até uma questão de né? Você está com a localização do celular ligada, né? Eu não sei, mas acho que já me aconteceu também de eu ter esbarrado numa pessoa que eu não via há muito tempo, né? E depois ela aparecer como sugestão de amizade no Facebook, sei lá, tem umas coisas que, né, que quando a gente pensa, que coincidência, não é coincidência, né? Tem os algoritmos ali funcionando, né? Tem os algoritmos funcionando. E a gente começa a perceber, né? Isso que é interessante também, a gente começa a perceber. O Matheus... desculpa, Denise. Não, pode falar. O Matheus Apoliânio, ele falou que ele pesquisa bastante na aba anônima. Olha que interessante. Eu tinha medo desse negócio de anônimo, agora acho que eu vou começar a optar. Ela não guarda o histórico, né? Da onde você vai. Então, pode ajudar, sim, né? Mas quando a gente vê, a gente, né? Já foi, né? Quando vê, já foi o negócio. Então, mas é legal isso, né? Da gente tentar perceber, né? Tentar perceber e, sei lá, tentar de alguma forma combater, né? Mas é realmente muito difícil, né? Muito difícil. Agora, por exemplo, o Facebook, ele sofreu muita pressão, né? Então, aí é que está, né, o poder da divulgação e o poder das pessoas em, vou sair do Facebook. Eles perderam, quando saiu esse filme, eles perderam um monte de usuários e tal. E aí eles começaram, não, né, vamos organizar isso aqui, né? Então, é a pressão da sociedade nessas grandes empresas, né? E quando começa a pegar no bolso, eles, vamos fazer a coisa certa aqui, né? Começaram a banir, né? Certos perfis e tal, né? Eu quis trazer também, né, que eu não sei se todo mundo conhece, é um conceito um pouco antigo, né, mas que trouxe uma grande evolução para o software, né, que é o software livre, né, o software livre é praticamente uma filosofia, né. Eu acho até bacana, assim, quando a gente encontra, eu já fui em algumas palestras, do pessoal que vai na filosofia até o fim, assim, né? Então, por exemplo, o pessoal diz, o que é um software livre, né? Então, primeiro, é um software que a gente, né, é gratuito, né? Mas não é só que ele seja gratuito, ele é aberto, ou seja, é possível qualquer um entrar lá e ler o código, né? Claro, não é qualquer um que vai conseguir entender o código, mas você tem, né, uma auditoria naquele código permanente, de outros especialistas, né? Ou seja, o software ele não está a cargo de uma empresa que ganha dinheiro com aquilo. É um software de comunidade, né?
inclusive se fala muito a comunidade do software livre, né? Então você tem um software que é aberto, né? E essa é a principal característica, né? Ele é aberto, ou seja, ele você consegue visualizar, saber o que ele está fazendo, né? O que não é o caso do software dessas grandes empresas normalmente, tá? E também você pode usar aquele trecho de código para uma outra coisa, para o seu próprio projeto, por exemplo. Então você tem a liberdade de executar, de acessar, de modificar, de redistribuir, né? Então, existe, né, a definição, né, a coordenação da Free Software Foundation, também é uma organização, né, e existem licenças próprias, então tem todo né, e aqui eu tenho, né, isso aqui eu copiei do próprio Google mesmo, né, peguei o trechinho lá e joguei aqui, né, e tem aqui o símbolo do pinguim, né, que é o principal software livre, o que iniciou, né, que é o sistema operacional Linux, né? Então, o símbolo do Linux, que é o pinguim, né? Então, o Linux é o primeiro sistema operacional de comunidade, né? Então, ele foi iniciado pelo Linus Torvalds, né? E depois a própria comunidade até hoje trabalha nesse software, né? E ele é um software que né, um dos mais seguros, né? E um dos mais usados no mundo, né? Se não me engano, agora acho que até o Windows passou a ter um Linux por baixo, né? O software da Apple já tinha começado a usar, né? Então, ele nasceu, né, junto com essa filosofia do software livre, né? E ele evoluiu muito por conta da comunidade de programação que passou a fazer o desenvolvimento dele, o desenvolvimento do software. Ele não é feito por uma empresa, é feito por colaboradores, né? Então, nós temos aí, hoje em dia, todo um arcabouço também de uma comunidade forte de software livre, onde a gente tem os softwares na nuvem, né? Eles também estão na nuvem, e os colaboradores acessam e conseguem desenvolver novos trechos, né? E evoluir o software, tá? Então, achei bacana, né? O software livre, ele é uma saída, né? Ele é uma saída porque ele é todo aberto, você consegue ver o código, você consegue ver o que estão fazendo, né? Por isso eu coloquei aqui, ó, tem algumas alternativas, né? Tem algumas alternativas. Mas realmente é bastante difícil você superar aí alguns poderes né, econômicos, tá? Bom, então os algoritmos são a ideia, né? Agora que justamente que a Thaís falou antes da gente, né, de ideia, o algoritmo é a ideia, né? Essa ideia a gente transforma em programas de computador, que são aí os apps, né? Então, os apps são as aplicações, são os aplicativos, né? São programinhas, né? A gente chama de programa de computador, mas hoje em dia é programa de qualquer coisa, programa de celular, né? E tal. Então, os algoritmos são transformados em programas, né, pelos programadores, tá? Só para falar um pouquinho sobre inteligência artificial, tá? O conceito mais estrito, né, da inteligência artificial seria justamente, primeiro, né, como é que claro, você vai ter um cérebro, né? Então, muitos pesquisadores trabalham com como é que você poderia reproduzir algumas operações do cérebro, mas você também tem a entrada de dados nesse cérebro, né? Então, aí entra a visão computacional, né? Ou seja, o computador tem que ser capaz de visualizar uma imagem, né? Interpretar aquela imagem, tudo através de algoritmos, né? Então, essa imagem ela é digitalizada, e aí existem todo um arcabouço de algoritmos de visão computacional que servem para identificar objetos, né, dentro daquela imagem, né? Som também, né? A fala, acho que a fala é algo muito importante, né, para a inteligência artificial. A compreensão da língua natural, né, o processamento de linguagem natural, que a gente chama, né? Então, você ouvir o que alguém está falando, interpretar aquilo e eventualmente fazer alguma ação. Então, os dois maiores campos, né, da entrada de dados é o processamento de linguagem natural e a visão computacional, né? Além disso, a gente tem também
interpretação de padrões, né? Então, o nosso cérebro, ele é né, absoluto em reconhecer padrões, né? Em reconhecer as imagens, reconhecer o contexto, né? E aí o aprendizado de máquina, né, é um tipo de processamento de dados que está ligado à inteligência artificial, que serve para reconhecer esses padrões, né? Então, ele também tem toda uma carga de algoritmos, né, que conseguem, por exemplo, ter um treinamento, né? Então, né, o caso clássico é você coloca, sei lá, milhares de imagens de gatinhos, né, gatos e gatos e gatos, né, por exemplo, no computador, ele vai, né, absorvendo aqueles padrões matematicamente, né, e aí depois, quando ele passa essa fase de treinamento, ele recebe uma imagem e ele vai saber se aquilo ali é um gato ou não, né, mas é uma coisa praticamente até estatística, né, de acordo com aquilo que ele já treinou anteriormente, com os padrões que ele já reconheceu anteriormente algoritmicamente, né. E além disso, nós temos também, né, no momento que você estabelece uma série de padrões, né, e tendências, né, quando você consegue ter, a partir do passado, você consegue estabelecer uma tendência, aí você consegue ter previsão, né, então o algoritmo consegue prever, baseado em fundamentos estatísticos, né, o que vai acontecer, né, com alguma precisão, tá? E aí que entra, né, eu acho que o que mais se impacta atualmente na inteligência artificial, né, é essa previsão, né, o que o algoritmo está prevendo, tá? Então, na verdade, o arcabouço aqui da inteligência artificial é mais ou menos essa, tá? Se alguém também quiser fazer alguma pergunta, não é a minha área especificamente, mas só para a gente fixar aqui o que é inteligência artificial, né? E aí tem mais algumas reportagens, né, que tem uma da Veja, que é algoritmos, a inteligência artificial já chegou e dominou nossas vidas, né? Se não me engano, esse aqui é um artigo interessante, tá? A única questão, assim, é que ele chama tudo de inteligência artificial, né? E não é, né? O computador basicamente é uma calculadora, né? Isso não é inteligência artificial, certo? Então, esses aplicativos que a gente tem e tal, são calculadoras, né? Estão calculando coisas para a gente o tempo inteiro. A inteligência artificial normalmente é isso, né? É aquele arcabouço completo do computador visualizar, do computador entender a fala, do computador reconhecer um padrão, processar e tomar né, algum tipo de atitude. Isso seria o mais estrito, tá? O resto é cálculo, né? Mas fora isso, realmente, os algoritmos, sim, os algoritmos estão calculando tudo no lugar dos humanos, estão já no meio, né? Estão entre nós, né? Os algoritmos estão entre nós. Não é tudo inteligência artificial, né? Mas algoritmos, sim. Então, aí, trabalhando no nosso dia a dia. Denise, diga. O Bruninho colocou algo bem interessante aqui, que eu já estava até anotando para depois fazer uma pergunta para não te interromper, mas eu acho que é necessário a gente falar sobre isso, né? Ele colocou aqui no chat que, por exemplo, os padrões, há pesquisadores que estudam como os algoritmos ir, como exemplo, reproduzindo o racismo. E eu ia nessa vertente de falar sobre a questão de gênero, porque eu pouco tenho habilidades com o Instagram, porém eu sigo muitas mulheres que falam sobre esses comportamentos de padrões reconhecido pelos algoritmos dentro do Instagram, né? Que é esse perfil da beleza, da estética que é padronizada, né? Então, eu acompanho muito essas discussões. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma programação. E a gente está falando de seres humanos que desenvolveram isso, né? E quem são essas pessoas? Quem são esses seres humanos que estão programando, né? Quem são essas pessoas que estão na área da ciência,
fornecendo todo esse tipo de material, esse arcabouço, né? Quem está desenvolvendo essas máquinas para esse tipo de reprodução. E hoje a gente tem aí um grande índice desses algoritmos de reprodução, não só de racismo, mas também de misoginia, de machismo. Então, tem várias questões que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Principalmente dentro das redes sociais, porque os algoritmos reconhecem, mas é algoritmos reconhecidos, esses cálculos feitos porque alguém reproduziu essa máquina cheia de padrões estereotipados, né? Cheia de padrões violentos, que acaba violentando não só os nossos corpos, mas também como a nossa memória, como as nossas atitudes, e que se a gente for parar para pensar, né, muitas das vezes pessoas que buscam aí, talvez, se algum blogueiro dentro de alguma rede não consegue a entrega dos seus conteúdos, porque já tem algo programado, não essas redes sociais não foram pensadas para os nossos tipos de corpos, não foram pensadas para os nossos tipos de atitude, né? Eu vejo que muitas das vezes, quando algumas ativistas vai colocar alguma coisa sobre abuso sexual, algo do tipo, elas utilizam estratégias de trocar alguma palavra por alguma letra por número ou por arroba, porque sabemos que o Instagram acaba que derrubando aquela postagem. Então, acho que o Bruno trouxe essa fala que é importante, mas eu também estava refletindo muito e gostaria de fazer essa colocação, acho que não é nenhuma pergunta, do quanto a gente precisa também tomar cuidado, né, dentro dessas plataformas. Uhum. A observação é perfeita, né? Inclusive, a gente tem, acho que um dos mitos de verdades lá está nessa linha, né? Então, assim, sim, né? Os algoritmos, atualmente, né, eles são desenvolvidos em maioria por pessoas mais ou menos do mesmo padrão, né? Principalmente se a gente for olhar lá para o Vale do Silício, né? Então, assim, é o mesmo padrão, né? E a gente precisa realmente mudar, né, essa realidade, tá? Então, a gente precisa de diversidade entre os desenvolvedores de software, né, no primeiro momento, tá? Em segundo, a gente precisa de formação, né, e hoje a gente está aqui também um pouco para isso. Vocês estão aqui conversando com 3 futuros desenvolvedores de software, que são os alunos que estão aqui, né? Então, eles estão ouvindo, né? Estão percebendo, né? Então, isso é importante, a gente trabalhar isso também na formação, né? E quanto à inteligência artificial, existem pessoas trabalhando na área de ética, que é importantíssima na inteligência artificial, porque é muito fácil você introduzir o viés, né? Então, o viés é muito fácil de ser introduzido quando você não tem diversidade na equipe, não tem pessoas preocupadas com isso realmente. São pessoas programando, exatamente isso que você falou, né? Se a pessoa não tem uma vivência, não tem né, vai introduzir o viés no algoritmo, né? Com certeza, tá? Então, isso é realmente muito importante. Isso até está lá no nosso, depois a gente vai falar mais ainda nos mitos e verdades, mas são perfeitas as colocações, né? Bom, então aqui, né, os algoritmos aí estão exatamente por tudo, né? Tentando aqui, né, para não demorar muito, né, só vou explicar rapidamente o que é o algoritmo, né? Aqui tem uma frase de definição, né? É uma sequência, para a gente ver que é uma calculadora, né? Aqui agora não estou falando de um algoritmo simples, né? Não é uma... Mesmo a inteligência artificial, ela vai seguir isso aqui, né? Qual é a questão? Ela trabalha muito com estatística, né? E a estatística a gente sabe que é sujeita a viés, né? Por isso o problema. Mas fora isso, a gente tem isso aqui, é uma sequência ordenada e sem ambiguidade de passos para a resolução de um problema. Isso é um algoritmo, né? Se a gente for pegar passo a passo aqui, né, o que a frase está dizendo, primeiro, uma sequência ordenada de passos, né? Posso até tirar o sem ambiguidade aqui, né? Sequência ordenada de passos. Então, cada passo deve contribuir para se chegar mais perto da solução final de um problema. Ou seja, cada passo deve avançar em direção à solução. Tem que ser efetivo, né? Então, eu vou fazer uma linha de código, ela tem que avançar, né, na solução do problema, né? O sem ambiguidades apareceu agora, ó, não deve haver dúvida
sobre o que cada passo significa para a resolução do problema. Então, aqui vai, né, a gente começa a relacionar com as exatas, né, com a área das exatas, né, você não tem ambiguidade quando você está escrevendo, o algoritmo tem que estar certo, né. E os passos, né, não adianta tentar resolver o problema computacional indo direto à solução, já na forma de um programa. Você estabelece o passo a passo, aí depois você passa para o código. Então, essa é a tarefa do programador, né? Basicamente. Tá? Algoritmos não são, assim, exclusividade da computação, né? A gente tem algoritmos no dia a dia, né? Então, então a gente pode fazer um paralelo aí, né, com os algoritmos computacionais e não computacionais, porque a gente esboça esse passo a passo mentalmente todos os dias, né? Isso também é um algoritmo, né? O caso clássico é a receita culinária, né? Ela é uma espécie de algoritmo não computacional. Ela é até um pouco sujeita a ambiguidades, né? Quando é não computacional. Então, por exemplo, eu já peguei uma receita da mãe de uma amiga minha, né? Se ela era para fazer panqueca, alguma coisa assim, que ela dizia, um punhado de farinha. Eu disse, gente, punhado, como é que eu vou medir o punhado? Como é que era o tamanho da mão dela? Qual é o tamanho da minha? O que é o punhado, né? Ou seja, não tem a precisão da coisa. No algoritmo eu não posso fazer isso. O algoritmo tem que estar exato, né? Então essa seria aí uma certa diferença, né? Tem um vídeo aqui, acho melhor não passar, mas depois eu posso deixar o link para vocês, que é um vídeo que eu amo, que é hilário, né? Eu não sei se vocês já viram, que é um pai dizendo para os filhos escreverem um algoritmo para fazer um sanduíche de pasta de amendoim, né? Então, no início, os filhos dele falaram, pegue um pão, né? E como é que era? Pegue um pedaço de pão, pegue o amendoim, né? Passe o amendoim no pão e feche o pão, né? Só que o que o pai fazia? Ele pegava o pote de amendoim e fechava, por exemplo, o pão em cima do pote de amendoim, né? Não dizia, ó, pegue a faca, né? Ou pegue uma espátula, pega a pasta de amendoim, retire né? Ou seja, o programa de computador é completamente burro. Ele não vai saber, se você não disser exatamente, ele não vai fazer, né? Então depois eu posso deixar o link para vocês, que é uma gracinha o vídeo, né, das crianças ficando enlouquecidas com o pai, porque o pai fazia tudo errado, mas diz, mas tá aqui escrito no teu algoritmo, é isso que eu tenho que fazer, né? Então, é muito preciso, né? Você tem que ter a precisão, tá? Então, tem que ter informações detalhadas. Então, aqui a questão, né? A gente tem um problema, isso já, né? Como é que a gente chega no programa de computador, né? Eu posso, né? Eventualmente você pode chegar lá, tem um problema, vou escrever o programa direto. Não é o ideal. O ideal é justamente, né? Você pensar naquele problema, estabelecer os passos, aí você vai para a fase de implementação, que é escrever o código. Então, quando você escolhe uma linguagem de programação e você escreve o código, você tem um programa de computador, aí você vai testar o código, ver se ele realmente está funcionando, e aí você tem o programa pronto, né? Aí que ele vira um app, né? Um aplicativo. Então, as propriedades comuns aos algoritmos, né? As operações devem ser bem definidas, né? Não pode ter ambiguidade. Cada operação, cada linha de código tem que ser efetiva, tem que contribuir para a solução de um problema, né? Teoricamente, né, uma pessoa com papel e lápis deve conseguir seguir o passo do algoritmo, né? Se ele fizer passo a passo, se tiver paciência, ele consegue executar, né, mentalmente, e o algoritmo deve terminar em um tempo finito, né? Ele não pode ficar infinitamente executando. Então, são as nossas propriedades principais, né? Aqui tem um exemplo de raciocínio lógico, né? Então, normalmente, para você esboçar o algoritmo, você precisa ter um raciocínio lógico, né? Para conseguir esboçar o passo a passo. Então, isso que é o desejável aí de quem gosta de problemas de lógica, né? Vai gostar de escrever algoritmos e programação. Então, tem o problema aqui, ó, um trabalhador, não sei se vocês conhecem, né? Um problema clássico de lógica, né? Um trabalhador deve levar uma raposa, uma dúzia de galinhas e um saco de milho de um lado
para o outro de um rio, atravessando com um bote onde só cabem o trabalhador e uma das cargas de cada vez. Sabe-se que nunca a raposa pode ficar sozinha com a galinha, né? Porque senão a raposa vai querer comer a galinha, nem a galinha sozinha com o milho. Senão a galinha vai querer comer o milho e ele vai perder uma das cargas, né? Então, tem que levar um de cada vez. Então, quais os passos necessários para que o trabalhador leve sua carga para o outro lado? Tá? Eu vou, como a gente está com o tempo aqui, né? Não quero, vou colocar direto o algoritmo, né? Então, teria que atravessar as galinhas, voltar sozinho, atravessar a raposa e retornar com as galinhas, né? Para a galinha não ficar sozinha com a raposa. Aí, atravessar o milho, retornar sozinho e atravessar as galinhas. Né? Então, você tem que resolver o problema num passo a passo. Tá? Bom, aí agora a gente tem um exemplinho. Quem é que vai apresentar o exemplo? Agora é a parte dos alunos, alunas e aluno. É a Yasmin? Cadê a Yasmin? Oi, gente, boa tarde. Aí, ó, Somos todos nós, professora, na verdade. É você que vai falar? Eu posso vou projetar fazer aqui, que eu estou com ele aberto. Quer que eu projete? Pode ser. Você coloca para rodar, por favor? A gente vai fazer uma rodadinha. Primeiro uma rodada. Isso. Então, esse é um joguinho de adivinhar o número secreto, né? Vocês trouxeram um código aqui. Aqui já está o código. Nós vimos várias aplicações, né, para algoritmos. Essa é uma aplicação de um joguinho, né, de adivinhação numérica. Basicamente, o algoritmo, ele seleciona um número aleatório e os jogadores devem adivinhar esse número. Tá. Aí eu jogo e peço para as meninas adivinharem, ou a Thaís ou a Kathleen? Pode ser. Espera aí, então. Vou colocar aqui para rodar. Tem que apertar 2 vezes. Isso. Ó, tem um appzinho de jogo, né? Ali também. A gente tem 5 tentativas, número de 0 a 10. Tem bastante tentativa. Eu não sei quem é a Kathleen ou é a Thaís que vai me ajudar aqui. Boa pergunta. Quem quer adivinhar? Vamos lá. Ai, não sei. Pode ser eu, Kel? Não Pode. Sou boa, já aviso que não Vamos sou lá, boa Thaís, de então. adivinho. Um número? Um número de 0 a 10. 6. Ó, o número secreto é menor que esse. Ó, tem a dica. Vamos lá. Vez da Kathleen agora. É um para cada um. Vai lá, Kathleen, então. Ai, misericórdia. 2. Ó, o número secreto é maior que esse. Maior que 2. 4? Vamos lá. Opa, deixa eu aqui. Acertou! Muito bem. Muito bem. Beleza. Ó, tem um aqui, o mais difícil era de 0 a 100, ó. Mas aí... Mas vai ficar aqui até amanhã. Exato. Ele é mais difícil, mas ele também dá um pouco mais de alternativas, né? Ele dá dicas. Mas, ó, veja o que a Thaís foi bem esperta, né? O número de 0 a 10, né? Ela, até sem saber, né, que ele ia dar a dica, já foi lá num central, né? Então, você pega o central. Quando você pega um central, olha o algoritmo para resolver, né? Você agora tem só metade deles, né? Então, se você está no intervalo de 0 a 100, você escolhe o 50, né? Em uma rodada, você já vai saber, você já vai eliminar a metade deles, certo? Então, isso também faz parte do raciocínio lógico, né? Você, até aqui no joguinho, a gente já consegue expressar isso. Agora, como é que eu saio daqui? Ali em cima, professora, tem um close. Tem um X. Acho que você apertar esse close. também. Não está aparecendo para mim o close, né? Vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar aqui, ó. Pronto, isso. Resolvido. Muito bem. Então, aqui a gente tem, né, Ayrton, para onde eu vou agora aqui? Aqui está o código, né? Isso. Agora acho que a gente vai explicar um pouquinho sobre o código. Eu e a Rafa. Gente, esse código foi escrito na linguagem Python,
que é uma linguagem bem simples, assim, das que existem, e é bem indicada para quem está começando na programação. Então, muitas pessoas que estão começando recomendam a linguagem Python. Aí, como que esse jogo funciona, né? Professora, se você puder ir lá embaixo, lá nas últimas linhas. Lá nas últimas linhas, ele coloca todos aqueles componentes que a gente pôde ver na tela lá. Aquele campo para a gente digitar o número, aquele de baixo para a gente escolher os intervalos. E aí, nesse campo de escolher o número, tem uma função que sempre é executada quando você clica o Enter lá. Então, quando você clica o Enter, ele vai para essa função que chama Input Handler, que aí está lá em cima. Se você puder ir lá, professora. Desce mais um pouquinho. No Input Handler, esse aqui, né? Isso, esse aí. E aí ele faz toda a lógica para perguntar se a pessoa está próxima, né? Se ela acertou o número secreto ou se ela está longe, né? E aí é nesse... aqui é o coração do jogo, né? Isso, Ó, exatamente. aqui ele diz, ó, se for igual, parabéns, você acertou. Se for menor, a mensagem é o número secreto é maior, né? Que é o secreto aqui. Se o N for menor, né? O número secreto é menor que este. Então, isso aqui é o coração, né? Legal. Esse, no final, é o algoritmo escrito em uma linguagem, né? É importante falar que existem várias linguagens. O algoritmo vai ser sempre o mesmo, não necessariamente o mesmo, mas a ideia do algoritmo vai ser uma ideia geral para resolver qualquer problema. E a linguagem de programação que a gente usa é a linguagem que o programador usa para conversar com a máquina. E existem várias linguagens. É como se fosse um idioma que o programador usa para conversar com a máquina. Mas o algoritmo, o pensamento, a lógica, isso é comum para todos os programadores. Então, é uma coisa geral, né? Legal. Ayrton, quer comentar mais alguma coisa? Ia falar que a ideia da receita, né, que a professora falou, a receita é sempre a mesma, o passo a passo, né, que a gente chama de pseudocódigo, o fluxograma, né? Uhum. E aí, o que a gente percebe, assim, tem inteligência aqui, né? Cadê inteligência? Não, a gente está fazendo ali um monte, né? Ó, eu vejo que aqui, isso aqui é em inglês, né? Mas é se, né? E se não, né? Se faça isso, se não faça aquilo. Ou seja, se você está como se você estivesse programando um robô, mas aí naquele caso do robô, né? O que você diz ali, ele faz, né? Não tem muita inteligência aqui nesse negócio. Thaís? Oi? Eu acho que foi o gato dela, que eu vi o gato passeando. Ah, tá. A mãozinha levantou. Desculpa, gente. Beleza. Legal. Bom, aí eu acho que a gente pode ir então para o nosso jogo, né? Mitos e verdades. Eu estou com ele aberto aqui também já. Eles vão falar e eu vou, digamos assim, coordenar, né? Espera aí. Espera que eu estou apertando tudo errado aqui, gente. Apresentar. Aqui, né? Então, como é que vai funcionar? A gente tem, eu vou abrir uma enquete, né? Então, a gente vai apresentar um mito ou verdade e a gente quer que aqui os participantes respondam mito ou verdade na enquete. Então, a gente vai apresentar uma proposta, né? Um texto. Todo mundo vai votar se aquilo ali é mito ou verdade e no final vamos saber, né, se aquilo realmente é mito ou verdade, tá? Para isso, ó, eu vou lançar, para vocês participarem da enquete, no canto inferior direito tem um negócio, parece um triangulinho, que são atividades. Então, vai aparecer ali, né? Nós vamos, daqui a pouco, começar já com a primeira e aí a gente já testa para ver se todo mundo entendeu como é que usa esse negócio, né? Então, número 1 aqui, peraí, vou passar. É que eu tenho que entrar na tela certa, já estou com várias abas abertas. Ó, o primeiro,
né? Quem é que vai ler esse? Vai fazer esse? Posso ler. Algoritmos são capazes de ouvir o que falamos para gerar publicidades e sugerir informações compatíveis com nossos gostos e necessidades? Mito ou verdade? Bota aí e a gente vai descobrir daqui a pouco. Ó, então eu lanço, peraí que eu vou lançar a enquete. Agora, se vocês olharem lá no cantinho dos triangulinhos ali, do triângulo, vai estar a enquete lá. A ideia é que todo mundo vote. Entra ali, clica e vota. Já tem 2 votos, 3 votos. Aí, Marli, entra na enquete e responde pra gente lá. Se alguém não conseguiu, bota no chat. Tá bom, vou tentar. Eu vou botar no chat que eu não tô achando esse negócio. Quem nossa tá Quem aí? está no notebook fica do lado do chat. É um triângulo, uma bolinha. Isso, muito bem, Kathleen. Ó, o algoritmo de explicação da Kathleen foi bem melhor que o meu. Do lado do chat. É que eu tô no celular. Mandou muito bem. No celular, eu acho que é uns 3 pontinhos. Tá. No celular, Nossa, não tem gente, pontinho. eu Beleza, já- Rafa. Já estamos com 11 votos, ó. Então, mas nos 3 pontinhos é no chat que aparece. Ah, não apareceu para você as Não. atividades? Rafa, quer ajudar? Não. Pode ser no chat mesmo? Pode ser no chat. Tá. A gente adiciona. A enquete vai ficar gravada aqui, né? Vai ficar para posteridade. Mas no chat também, né? Ó, já temos 14 votos. Daqui a pouco eu encerro aqui, né? Para a gente continuar. Vamos ver, ó. Vou finalizar. Finalizado, ó. Foram 8. Aqui na enquete, depois vocês podem dizer no chat, tá? Na enquete foi 8 votos para verdade, 6 votos para mito. Mais 4 para verdade no chat, professora. Ah, então a verdade está ganhando. Vamos lá, que agora eu vou passar. Espera aí que eu vou encerrar as outras abas, senão eu estou me atrapalhando aqui. Ó, verdade. Aí, Rafa. Verdade esse bilhete. Brincadeira. Oficialmente, eles não podem espionar. Mas sim, os algoritmos são capazes de escutar o que a gente fala e procurar e sugerir publicidade para a gente. Por exemplo, às vezes você está conversando sobre um assunto e o celular está próximo e logo depois você... sei lá, a professora falou uma vez que ela fez o teste com um fogão. Ela começou a falar de fogão com o amigo dela e aí logo em seguida começou a aparecer anúncios de fogão para ela no celular. Então, é verdade, eles podem fazer isso, eles são capazes de fazer isso, mas até para reforçar a lei de proteção geral dos dados, eles têm que fazer apenas com consentimento da gente, né, dos usuários. O que acontece muitas vezes é que esse consentimento a gente dá quando a gente coloca aceitar os termos e condições, que ninguém lê os termos e condições, né? Então, é bastante importante a gente saber que quando a gente coloca que vai aceitar os termos e condições, a gente pode estar autorizando o uso dos nossos dados para determinadas coisas. Infelizmente, a gente acaba ficando refém disso, porque, por exemplo, você precisa do Google para pesquisar, e aí, para você usar o Google, você tem que autorizar esses dados para eles usarem. Então, teoricamente, a gente fica refém disso, mas sim, os algoritmos são capazes de ouvir o que a gente fala e gerar publicidade do nosso interesse, né? Depois, se vocês quiserem fazer os testes e contar para a gente depois, fiquem à vontade.
Tá mudo, Denise. Professora, Denise, tá mudo. tá mudo. Isso. Passei pro nível 2. É a Rafa ainda? Sou eu ainda. Então vai. Tá, vamos lá. Um algoritmo pode prever o sucesso de um filme a partir de roteiros e atores? Mito ou verdade? Já tá aí no chat. Agora vamos ver se o pessoal consegue votar. Já lancei a enquete. Ó, já temos alguns votos. Tem votos no chat também. Já 10 votos. Mais outros aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 11 votos. Treze. Mais alguém? Já temos 14, que foi os que votaram na outra vez. Então, acho que eu vou finalizar. Tem bastante gente no chat também falando. Alguém conta o chat aí? Ó, então, no chat ganhou verdade. 9 votos a 5. Na enquete. No chat... Tem 7 votos para verdadeiro no chat. No chat. Então, vamos lá. Ó, verdade. Vamos lá, Rafa. Um algoritmo pode, e existem alguns, principalmente das empresas de Hollywood, agora Netflix e outras que estão ganhando bastante espaço, que eles utilizam o sucesso do passado, ou seja, tem um algoritmo e a partir dos sucessos passados, eles analisam se o filme tem chance de boa bilheteria ou não, tem chance de sucesso ou não. Então, sim, é verdade. Esse é um exemplo de uma coisa que o algoritmo pode ajudar, inclusive, na parte cultural, que é a parte de artes e filmes e teatro, enfim. É bem importante que a gente consiga enxergar que os algoritmos estão por toda a parte, podem resolver desde problemas que são considerados mais sérios até problemas que envolvem a indústria do cinema, por exemplo, que envolve bastante dinheiro, bastante sucesso, bastante público. Então, esse é um exemplo de que os algoritmos podem estar por todos os lados. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu comentaria que tem aquele outra coisa, né? A gente pode perder um pouco da surpresa, né? Isso. É uma polêmica que é criada a partir desses algoritmos inseridos em ambientes que não são tão exatos, né? São subjetivos. Então, exatamente. Pode ser que tenha um filme que faça muito sucesso e que o algoritmo não conseguiu prever porque foi surpreendente, teve algum elemento de ruptura de todos os outros anteriores que o público começou a gostar. Então, tem os viés de usar coisas exatas em coisas subjetivas, como são as artes, né? Gabriel, quer comentar? Não, eu queria fazer uma pergunta a partir disso, posso? Claro! Esses algoritmos, eles estão analisando somente os roteiros e atores e sucessos anteriores, mas ou eles também analisam, tipo, a conjuntura política, social do momento? Porque quando a Rafa fala isso, né, Rafaela, diz que, enfim, o algoritmo diz que não pode ser sucesso, de repente se torna sucesso, ele acaba analisando esses outros elementos ou não? O que está por trás exatamente do algoritmo, a gente não sabe muito bem, até porque é uma coisa sigilosa que eles guardam, né? Cada empresa tem o seu, mas provavelmente não deve ser muito difícil colocar uma inteligência, né, dessa nos algoritmos
para analisar a situação política, social, e além de tudo, sempre que tem algum trabalho exercido por um algoritmo, o ser humano, nunca está separado de tudo em relação a isso. Então, provavelmente o pensamento humano ainda rege sobre todos essas análises dos algoritmos que estão presentes, né? Então, provavelmente é possível que sejam feitas essas análises sociais, políticas, econômicas, para isso também, mas o que está por trás dos algoritmos exatamente a gente não sabe, né? Beleza, Rafa, obrigado. Mais alguma coisa? Vamos para o próximo. Terceiro, quem é agora Sou eu ainda. Ainda Rafa. Tá, deixa eu lançar aqui. Nível 3. Lançado. Nível 3. Pode ler, Rafa. O algoritmo decide se você será chamado ou não para uma entrevista de emprego. É mito ou verdade? Podem votar, acho que já está a enquete. Tem 11 votos, teremos os mesmos 14, ou não? Ó, já tem 12. Daqui a pouquinho vou encerrar, então. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou finalizar. Sim. Ó, aqui na enquete deu empate, 6-6. E no chat? Estou vendo bastante mitos. Tem 6 votos para mito no chat. 6 para mito no chat. Então o mito venceu. Vamos lá ver. Resposta? Verdade. Verdade. Esse também é polêmico. É verdade. Algumas empresas de recrutamento já estão usando algoritmos para selecionar e diminuir a quantidade de currículos que devem ser analisados pelas pessoas, realmente. Isso gera muita economia de dinheiro e tempo, né, para as empresas, que basicamente é o que norteia, né? Só que, a partir desse algoritmo analisando, a gente pode ter alguns problemas relacionados aos preconceitos, né? Por exemplo, se você tem um algoritmo que, na base de dados dele, pegou a maioria das fotos que ele analisou, dos currículos, eram homens brancos. Quando ele tiver que decidir, ele vai decidir por homens brancos. Então, é importante, é muito importante, tem bastante estudo voltado para a área, não só para esse algoritmo, mas para o que já foi levantado durante a palestra, né, em relação aos preconceitos, que, na verdade, quem treina o algoritmo, quem faz o algoritmo, é quem define se aquela máquina vai ser ou não tendenciosa. Então, existem muitas pesquisas no campo da ética em relação a isso. A gente está avançando, né, em relação a isso, porque são questões polêmicas e que afetam diretamente a vida de todo mundo, né? Ainda mais uma coisa tão importante quanto emprego, né? Que é uma coisa que aflige todo mundo, que pelo menos metade da vida de todo mundo depende disso. Então, é bem importante que a gente saiba que, apesar de existir isso, existem avanços, né? Então, sempre são as pessoas que fazem a máquina. Então, a máquina não é preconceituosa por si. Ela aprende com a gente. Então, a gente tem que minimizar ao máximo essa chance de erro, e de preconceito e de tendências que elas têm, mas ela realmente vem para ajudar. Então,
assim, o que a gente pode falar é que é realmente uma coisa marcante, né? Você imaginar que, sei lá, de 100 mil currículos que chegaram, 70% dos candidatos sejam eliminados antes de ser avaliados por pessoas. É um número muito expressivo e realmente tem que ter esse cuidado de não ser tendencioso, né? Então, isso passa pela formação dos programadores, pela formação de quem está puxando essas empresas que promovem e desenvolvem esses programas. Então, é uma questão bem polêmica e que, com certeza, vai estar aí nos tops de questões sobre ética na programação e no desenvolvimento de sistemas. Acho que Legal. é isso, pessoal. Muito Se alguém bom. tiver alguma coisa. Chocante, né? Todo mundo votando em mito. Chocante, isso é chocante. Vamos para o nível 4. Nível 5 agora, é isso? Não, nível 4. Ai, meu Deus. Errei aqui, quase. Pequeno spoiler. Falha técnica. O nível 4. O primeiro algoritmo foi criado antes mesmo da invenção do primeiro computador. Mito ou verdade? Um pouquinho mais técnica aí. Não é tão polêmica, né? Yasmin agora tá. Ó, temos 6 votos aqui já. Um segundinho, já finalizo. E finalizar. Então, aqui deu verdade. Deu 10 votos a 1. Verdade. Acho que verdade ganhou, né? No chat. 4 votos para verdade no chat. 5, na verdade. Verdade. Acertou, então, quem disse verdade. Esse algoritmo foi criado no século XIX por Augusta Ada Byron King. Ela também é conhecida como Ada Lovelace. Ela foi filha de pai poeta e de mãe matemática. Quando ela era jovem, ela conheceu Charles Babbage, que era um matemático britânico, que estudava sobre a máquina diferencial e máquina analítica. E, na época, essas máquinas eram conceitos de computadores mecânicos. Eles foram idealizados, eles não tinham sido construídos ainda. Mas aí a Ada traduziu um artigo de um engenheiro que falava sobre essa máquina e adicionou suas próprias anotações. Assim, ela criou um método de inserir comandos e requisições de cálculo por meio de cartões perfurados, que é uma técnica que ela usou. E essa ideia não limitava a máquina só ao processamento de números, ela enxergava esse dispositivo como uma ferramenta multifuncional. E foi dessa forma que ela criou a primeira sequência de cálculos feitos exclusivamente para um computador, que ainda não tinha sido inventado na época. O objetivo era usar o algoritmo para calcular os números de Bernoulli, uma famosa sequência matemática. Aí pode passar para a professora que tem uma foto das anotações dela e uma foto dela. Aí. Então, na verdade, nosso orgulho aqui, né, que foi uma mulher que foi a primeira, né, a fazer um algoritmo. Então, ela é bem conhecida no nosso meio, filha do poeta Lord Byron, né, e de mãe matemática. Belezinha. Muito bem, vamos para o próximo. Nível 5 agora. Escrever um algoritmo é uma atividade totalmente técnica e exata, não envolve criatividade. Por isso, somente pessoas muito boas em matemática são programadoras. Mito ou verdade? Vou lançar aqui já a enquete. Já foi. Quase encerrando. Vou finalizar. Então, aqui na enquete, ganhou mito com 11 no chat.
Bom, isso é um mito, porque a criatividade está sim presente no dia a dia dos programadores, né? Já que o algoritmo é proposto para solucionar um determinado problema. E um dos passos fundamentais, como a professora já explicou na sua apresentação também, é entender esse problema e propor uma solução, para daí depois você, de fato, escrever o código. E aí, para propor essa solução, é necessário raciocínio lógico e conhecimentos básicos em matemática. Aí, assim, a parte da matemática é uma coisa que depende das áreas da computação que você for. Tem áreas da computação que você precisa muito de conhecimentos aprofundados em matemática. Então, aí sim, você vai se debruçar lá nos livros e vai estudar muito para conseguir compreender o que aqueles modelos estão falando, né? Ciência de dados é uma área da computação que usa bastante conhecimentos em matemática. Mas eu quis colocar isso porque muitas vezes as pessoas têm essa falsa ideia, né, de que para a gente começar a programar, a gente tem que saber muito de matemática. E não, você pode sim começar a programar sem você ser um gênio em matemática. Daí tem uma tirinha também. Opa, cadê? Peraí. Aí a tirinha é assim, eu vou interpretar para vocês. Chama Vida de Programador. Aí tem um programador sentado em frente ao computador e o chefe dele chega e fala: por que você está parado, olhando para a tela? Aí ele responde: estou pensando. Aí o chefe vai lá, dá um peteleco nele e fala: você não tem que pensar, você tem que programar. E, gente, programar envolve sim pensar, envolve criatividade, envolve propor uma solução. Essa tirinha é do André Noel. É muito legal, gente, as tirinhas dele. Opa, passei sem querer, mas agora já vamos para o 6 mesmo, né? Avancei aqui, cliquei. Quem é o 6? É a Yasmin ainda? Sou eu ainda. Vamos lá. Uma fake news se espalha 7 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Mito ou verdade? Já lançada. Seis votos. Aqui não. Isso aí não está contando aí o chat. 8. Mais alguém? 9. 10. Olha lá, vou finalizar. Dou uma, dou 2, dou 3. Finalizando, deu 10 votos. 8 votos verdade e 2 mito aqui. 7 votos para verdade no chat. Tá, então o pessoal tá postando na verdade. Ó, verdade, acertou. É verdade mesmo. E isso foi constatado de acordo com uma pesquisa, né, que foi realizada pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Essa pesquisa foi publicada na revista Science em 2018. E nesse estudo, eles analisaram 126 mil tweets da rede social Twitter, não sei se todo mundo conhece, e durante o período de 2006 a 2017, então foi bastante tempo, e eles usaram um algoritmo para determinar se uma notícia era uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa, e aí eles chegaram nesse resultado de que uma fake news se espalha 7 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. E uma coisa ainda mais preocupante foi que quando a notícia falsa era relacionada à política, ela se espalhava mais rápido ainda do que outra fake news. Então é um resultado assim bem impactante, né? E acho que a gente prestar atenção, né, do que a gente compartilha, enfim. Acho que o grande exemplo disso é as nossas eleições, né, últimas, né, que aconteceu e que até hoje ainda rola muita fake news, principalmente quando a gente fala também das ciências, né? A gente teve também um grande exemplo sobre a Covid. Exatamente. Assim, em princípio também a gente tem as pessoas compartilhando, mas a gente tem os robôs compartilhando também, né? E aí que entra aí que mora o perigo também, né? A rapidez também pode estar. Eu não sei se eles chegaram a estudar a questão dos robôs nessa pesquisa, mas e uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que isso é uma área já, né, que envolve tanto as humanidades quanto a computação, que é a análise de rede social, né? Então é possível capturar todos esses tweets, são públicos, né? Então tem muita pesquisa que captura os tweets e faz análise dos tweets, né? Tem também uma área que chama análise de sentimento,
Então, que analisa o texto e vê se aquele ali é uma notícia positiva, é um post positivo ou um post negativo. Né? Então, é toda uma área aí onde se usa também aprendizado de máquina e detecção de padrões, né? A análise de postagens de redes sociais, né? Não só as postagens, mas as conexões, né? Quem é amigo de quem, onde estão os grandes espalhadores de notícia. Então, é toda uma área aí que envolve a computação e as ciências sociais, né? Nível 7. 7. Chatbot da Microsoft adquiriu personalidade preconceituosa em um dia. Um chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano para conversar com as pessoas. E ele geralmente é construído com inteligência artificial. Vocês acham que isso é verdade ou isso é mito? Já lancei aí. Nível 7. Tem 7 votos. 8, 9, 10. Vou encerrando, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Finalizar. Ó, tivemos 9 votos para verdade, 1 voto para mito. E 3 votos para verdade no chat. Isso é verdade. Em 2016, a Microsoft lançou a sua inteligência artificial chamada Tai. O objetivo dela era conversar com as pessoas de forma divertida, descontraída e natural. Mas em menos de 24 horas, os usuários da rede social a corromperam. Por que isso aconteceu, né? Esse robô foi programado para aprender e evoluir conforme as suas conversas e conforme ele interagia com as pessoas. Era possível dizer a ela: repita o que eu digo, tipo, blá, blá, blá. E ela respondia essa mensagem com o conteúdo que você quisesse. E aí foi assim que as pessoas começaram a ensinar mensagens de texto, né, totalmente racistas, xenofóbicas e sexistas. E aí ela adquiriu um comportamento totalmente agressivo e preconceituoso, né? E para a gente ver, assim, que o comportamento das máquinas depende dos dados que a gente fornece a ela, né? Se a gente fornecer mensagens preconceituosas, elas vão aprenderem a serem preconceituosas e repassar isso, né? E aí, depois disso, a Microsoft tirou o robô do ar e lamentou que isso tivesse acontecido, né? Também tem um documentário bem legal que fala sobre viés de algoritmo, assim, vocês também estavam comentando durante a palestra, chama Coded Bias. Depois eu coloco aqui no chat. É bem legal, da Netflix. Super recomendo. Ótimo. Vou passar para o próximo, já está começando a chegar perto do final, né? Então, aqui era a figurinha da Thay, né? Isso. Tá, vamos para o 8º. 8º nível. Máquina pode demonstrar inteligência humana através do teste de Turing. O teste de Turing é um método aparentemente simples para determinar se um computador pode demonstrar a inteligência humana, se passar por um humano. Verdade ou mito? Já não sei. Vamos acelerar agora, né? Falta aí 6 minutinhos. Para a gente não passar muito do tempo. É só para pensar rápido agora. 7, 8. 9 votos. Vou encerrando. Uma, duas. Finalizar. Deu verdade 7 votos, mito 2 votos. No chat. 5 verdades e 1 mito. Tá. E é um mito. Apesar de todos os avanços que a gente vem tendo aí, né, que a gente já viu durante esse tempo que a gente está junto, é um mito. O teste de Turing, a premissa dele é bem básica, né? Ele foi desenvolvido por Alan Turing, que é um matemático muito conhecido. E a premissa dele utiliza a ideia de que se um computador conseguisse passar por um ser humano, então ele consegue pensar, né?
A funcionalidade dele é a seguinte: uma pessoa, através de um chat mesmo, um bate-papo, ela conversa com um computador e com um ser humano, né? Com uma outra pessoa. E ela tem que adivinhar qual é qual, né? Qual daqueles dois bate-papos ali é o computador e qual que é o ser humano. E apesar das similaridades e de computador ter alguns sucessos, se passar por um humano ainda não é 100% possível. Então, isso é um mito. Muito bem. Vamos para o próximo. 9. Nível 9. Um robô pode executar uma operação cirúrgica completa de forma independente. Verdade ou mito? Espera aí que eu estou digitando aqui. Então, lá vai. Lançado. Rapidinho essa. Vamos lá. 5, 8, 10, 11. Ó, 11, chegou no 11, vou finalizando. 3, 2, 1. Finalizar. Deu 9 mito, 2 verdade. Aqui. 2 mito e 1 verdade. No chat. E é um mito, isso mesmo. O Star é um robô que faz cirurgias de modo quase autônomo. Ele consegue fazer algumas tarefas, né, de forma autônoma, mas não 100% sozinho. A gente vem falando, né, que as pessoas são as responsáveis pelos algoritmos, né? Então, o robô ele recebe o auxílio de um humano, até porque, por se tratar de um algoritmo por trás dele, podem haver erros, né? E a cirurgia pode colocar a vida de uma pessoa em risco, né? Então, fazer isso de forma 100% autônoma é colocar a vida de uma pessoa em risco. Exatamente. Então, é mito isso. Muito bem, legal. Só para complementar, né, esse é um tipo de sistema que a gente chama de sistema crítico, né? Então, sistemas críticos na computação são os sistemas que lidam com vidas, né? Então, a gente encontra muito, tanto na área da saúde, quanto, por exemplo, na área de aviônica, né? De aviões. Então, a gente viu, por exemplo, que a gente teve aviões ultramodernos, né? Aquele Max caindo, por conta de né, um desacerto lá de software também, junto com o piloto, né? Então, são o que a gente chama de sistemas críticos, né, na computação. Então, próprios veículos autônomos, né, também podem ser considerados sistemas críticos, né? A gente já viu aí também a questão dos carros que atropelaram, né? Então, são sistemas bem complexos. E agora vamos para o último. Para finalizar, o nosso último nível. Existem alguns algoritmos que também são desenvolvidos para se aperfeiçoarem por meio do aprendizado. Mito ou verdade? Rapidinho, a gente vai terminar. Cima. 8 votos, 9, 12. Ó, vou finalizando a enquete, ó, esmagador, 12 votos para verdade. Como é que foi aí no chat? 2 verdades e 1 mito aqui no chat. E é verdade. Existem algoritmos que se aperfeiçoam por meio do aprendizado. A gente na computação chama de machine learning, né? Que são algoritmos que por meio de algumas tarefas, né, ele vai tendo um comportamento e vai se aperfeiçoando a partir disso. É até importante, né, até é algo muito importante de a gente falar, como a Yasmin falou anteriormente, sobre o algoritmo que ele deixa eu retornar aqui rapidinho, ele adquire aquela personalidade preconceituosa, né? Então, dependendo da forma em que o programador, né, a pessoa cria aquele algoritmo,
quando ele se aperfeiçoa, ele pode seguir alguns caminhos que não são tão legais, né? É verdade, mas é algo para a gente se atentar. Esse foi o Muito último bem. Mito ou Verdade. Esse foi o último. E aí, então, a gente encerra aqui, agradecemos aqui a participação de todos. Yasmin, Rafa e Ayrton querem complementar algo? Eu vou encerrando o compartilhamento aqui. E a gente, então, retorna para a Thaís e para a Kathleen. Muito obrigada. Foi muito gostoso e divertido aqui. Imagina, Denise, a gente que agradece. Foi um prazer imenso revê-la. Depois que eu me lembrei que a gente já tinha se encontrado diversas vezes em outros momentos. Então foi um prazer rever você, rever os alunos e agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Obrigada a vocês, foi muito bom. Kel, quer falar alguma coisa? É isso, gente. Agradecer. Foi uma tarde maravilhosa. Apesar do frio, porque eu tô sentindo muito frio. Mas foi que a gente pôde aquecer não só os corações, mas também como a mente aqui, de entender um pouquinho, né, o quanto os algoritmos impactam na nossa vida, quanto de informação é tão necessária e que, pelo menos para mim, vem impactando de uma forma muito pessoal, que acaba interferindo na minha subjetividade, nas escolhas que eu faço, principalmente quando a gente fala de redes sociais, né, que é algo hoje tão perigoso e tão violento, porque a gente vê aí até mesmo pela questão da periferia, né, muitas meninas sonhando com esse espaço, um espaço de ascensão, um espaço de oportunidades que a gente vê que muitas das vezes saem muito prejudicadas, né? E aí, se a gente for olhar para a saúde mental de muitas blogueiras, de muitas pessoas que sobrevivem dentro desse meio, é algo mais gritante, é algo mais violento, né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Parece que está distante da nossa realidade, mas não está. Quando a gente fala de segurança pessoal, é ainda mais incisivo, por conta, hoje a gente vê o quanto de crimes cibernéticos, né, tá acontecendo, as pessoas aí programando Pix e na verdade não acontece. Então, quanto isso, todas essas informações que é do nosso dia a dia, ela vai criando múltiplas violências, não só para os nossos corpos enquanto físico, mas também mental. Então, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de conhecer Denise, Ayrton, Rafaela e Yasmin. Foi muito incrível poder conhecer um pouquinho, né, de como vocês estão trabalhando com isso e como isso também impacta nas nossas vidas. E ao Gabriel também, né, por ser aí o nosso queridíssimo comunicador, responsável também pela agência de estar fazendo toda essa articulação. Caso vocês queiram o certificado através da Unifesp, vocês precisam entrar no link que está disponível tanto no chat quanto no WhatsApp. E eu vi também que tem uma pergunta sobre a gravação. Gabs, confirma para mim se eu não estiver errada. Provavelmente vai estar disponível no grupo do WhatsApp, é isso? Isso, a gente vai subir no YouTube e disponibilizar lá no grupo o link. Maravilha. Então, Denise, Ayrton, Rafael e Yasmin, muito obrigada. E eu agradeço também a todos vocês que estiveram aqui. A gente teve em torno de 40 pessoas. Maravilhoso ter todo esse público podendo escutar um pouquinho do que foi jogando com algoritmos. E acho que antes de encerrar também, agradecer o pessoal que mandou mensagem aqui no chat, também participou, teve algumas devolutivas muito legal, né? O pessoal agradecendo, falando que curtiu, achou legal, achou interessante, interativo. Pessoas mandando, a Eliane mandando um abraço para todo mundo, falando que foi um momento de reflexão, de provocação muito boa. E tem muitos comentários aqui, então agradecer todo mundo aí que contribuiu para esse encontro acontecer. E mais uma vez, Denise e os alunos também.